Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu entrar na palavra do ofertório, Deus tem algo para nós essa noite acerca da sua palavra. Ele vem para trazer para nós, irmãos, um olhar e uma maneira de focar, olhar com outros olhos para aqueles que nos leva à presença de Deus ou para viver o seu propósito. Deus tem algo para nós essa noite, que venhamos a observar o que Deus tem para a igreja, para o seu povo. Deus tem gente, Deus tem nos dado o maná dele, o maná que nos sustenta. E é através desse maná que fortalecemos o nosso espírito. Que é através desse maná que temos o vigor, que temos vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Livro de Malaquias, vamos entrar na palavra do ofertório, muito brevemente. O livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10. Amém? Malaquias, capítulo 3, verso 10. A palavra diz assim: traga um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e os videiros nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmão, o que a palavra do Senhor nos orienta? A trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Pastor, como assim? Irmãos, quando a Bíblia fala em mantimento, não é só no requisito do alimento físico, para suprir a necessidade do corpo físico, mas ela fala também do alimento espiritual. É através dos seus dízimos, através das suas ofertas, que obreiros, missionários são enviados para o campo, para poder levar a mensagem. Tem muitas pessoas que não têm condições de congregar numa igreja, não têm condições de se locomoverem até a igreja. Missionários vão até essas pessoas e levam a elas o quê? A palavra, levam a ela o pão de cada dia. Que pão é esse? A palavra do Senhor, o que vai sustentar o Espírito. Irmãos, somos nós que mantemos a palavra de Deus na vida das pessoas. Nós somos os instrumentos de Deus para levar a mensagem do Evangelho adiante. O que Cristo disse para a igreja? Ir de pregar o Evangelho a toda... Irmãos, ir pregar o Evangelho, nós conseguimos fazer saindo da nossa casa, pregamos para o nosso vizinho, pregamos para a nossa família, levamos o Evangelho a eles, e assim vai. Mas e aqueles que não têm? E aqueles que moram em lugar distante? Aqueles que não têm meio de locomoção? Aqueles que estão privados de irem até uma igreja por deficiência física ou por algum outros obstáculos que tem na vida? Irmãos, são os nossos dízimos, as nossas ofertas que financiam as missões,
os missionários que vão para o campo é através dos dízimos e das ofertas. Por isso que nós contribuímos com a igreja, com a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa dele. E a casa dele é onde? Não é apenas o templo físico aqui, irmãos. Não é a estrutura física à nossa volta, o ambiente no qual nós congregamos. Somos nós. Então nós precisamos levar esse alimento espiritual para a casa dele. Onde estão as pessoas é a casa do Senhor. E muitas delas estão desabitadas por Deus. É isso que Jesus nos ensina. Vamos levar o evangelho, vamos financiar. Tudo bem, não podemos ir em tais locais, em tais cidades, em tais regiões, não podemos ir, não podemos locomover. Tudo bem, o nosso dia está corrido, nós temos o nosso trabalho. Tudo bem, mas nós podemos financiar um obreiro, um missionário. Nós podemos fazer isso. De que forma? Com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Amém? Vamos ser fiel ao Senhor, vamos andar segundo a sua vontade, de acordo com o que Ele espera de nós. De acordo com o que Ele espera de nós. E Ele fala, irmãos, façam prova de mim. Façam prova de mim. Eu não deixarei devoradores entrar na sua casa, destruir as suas plantações, acabar com as suas colheitas. Eu impedirei que as pragas entrem dentro do seu lar. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente olhar para a nossa vida e não ver o devorador comendo com a mesa no nosso prato. Irmãos, eu comentei uma vez aqui e volto a repetir. Tem pessoas, tem famílias aí fora que elas não devolvem o dízimo. Às vezes até congregam, outras não congregam, mas conhecem a palavra e não são fiéis. Mas e aí? Aí você vê aquela pessoa, o devorador está comendo no prato dela. Está junto com ela na mesa. Aí os filhos estão sempre doentes, tem que gastar com remédio. O carro nunca sai da oficina, está sempre quebrando. A casa nunca para de dar problema, sempre aparece alguma coisa para reformar. Aí você para e olha, e aí, mas é um devorador? Irmãos, precisamos olhar para a palavra e ver. Ele impedirá, irmãos, o nosso Criador impedirá o devorador fazer parte da nossa vida, de ter acesso à nossa vida financeira, de ter acesso à nossa família, de ter acesso à nossa saúde. Sejamos fiéis, nós somos igreja. Nós andamos segundo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Pai, neste momento, Senhor, a tua igreja lhe apresenta a fidelidade, Senhor. Seja nos dízimos, nas ofertas, nas contribuições. E que o Senhor, Pai, possa, assim como na tua palavra fala, que o Senhor repreenderá, Pai, o devorador da nossa casa, da nossa colheita, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo, Senhor, a tua igreja nessa noite, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa determinar, Pai, a tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe abundantemente, Pai, a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. E que nada, Pai, nos falte, não falte na nossa mesa, não falte na nossa família, em nome de Jesus. Que o Senhor seja o provedor, Pai, dentro do nosso lar, na nossa vida, na nossa família, e que o Senhor possa, Pai, estabelecer a bênção do Senhor, a tua prosperidade na nossa vida, na nossa família e no teu ministério num todo, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, e te agradecemos. Pedimos também, Papai, aproveitando o momento da oração, pedimos ao Senhor, Pai, para que o Senhor olhe para a nossa nação. Que o Senhor abençoe abundantemente, Pai, o nosso país. Que não venha faltar, Pai, no nosso país, discernimento e sabedoria na vida das pessoas. Que as pessoas elas possam ter visão, Pai, entendimento do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos numa época festiva, mundana.
E nós te pedimos, Pai, para que o Senhor possa libertar essas pessoas, Pai, que estão cativas, aprisionadas, Pai, pelo diabo. Que o Senhor possa abrir os olhos espirituais e libertá-los, Pai. Libertá-los dessa podridão, Senhor, em nome de Jesus. Não compactuamos, Pai, nós, como a tua igreja, como os teus filhos, não compactuamos, Pai, com tais festas. Mas também, Pai, nós olhamos para essas pessoas que estão cegas espiritualmente. E vemos que, Pai, estão sendo instrumento nas mãos do diabo. Mas nós sabemos a quem nós servimos. Nós sabemos, Pai, para quem nós estamos olhando e a quem nós confiamos. Pedimos, Deus, assim como o Senhor nos libertou das garras de Satanás. Liberte, Pai, essas pessoas também que estão nessa festividade, Pai, em nome de Jesus. Liberte, Pai, essas pessoas nesses prazeres da carne. Que eles possam olhar para o Senhor, Pai, e se arrepender de tais práticas. E seguir o teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus. Pedimos, Pai, para que o Senhor possa olhar para essas pessoas. E que elas sejam impactadas, Pai, pelo teu poder, pela tua palavra e pela ação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Papai, pedimos também, Pai, para aqueles que estão acometidos de doenças graves, outros acidentados, em leitos de hospitais, que o Senhor possa libertá-los, transformar a sua vida em nome de Jesus, curá-los. E devolvê-los, Pai, ao braço da família, em nome de Jesus. Visita, Pai, cada leito hospitalar. E que ali o Senhor leva a tua palavra, Pai. A tua palavra de cura, a tua palavra, Pai, de ânimo, a tua palavra de fé, a tua palavra de convicção, de amor, de justiça, de retidão, em nome de Jesus. E para aqueles, Pai, que estão aprisionados por vícios, que o Senhor também possa libertá-los, trazendo para eles, Pai, a libertação do Senhor e uma nova vida em Cristo Jesus. Também, Pai, para aqueles que cometeram delitos e estão aprisionados, Pai, em celas penitenciárias. Que o Senhor possa ali, Pai, também levar a tua palavra, libertar aqueles homens, Pai, e incentivá-los, fazê-lo com que eles se arrependam dos seus maus caminhos, em nome de Jesus. E que eles possam também, Pai, olhar para Jesus e querer seguir os passos do nosso Salvador. Vivendo, Pai, assim conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja cura, restauração e salvação, Pai, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, mas pedimos também que o Senhor não deixe de olhar para a nossa vida, para a nossa família. Pai, que o Senhor abençoe cada família, Pai, cada lar, em nome de Jesus. Abençoe os filhos, abençoe os pais, abençoe a família no geral, papai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar a união, Pai, dos teus filhos, dos teus servos. Que cada aliança que foram realizadas, Pai, entre um homem e uma mulher perante o Senhor, Pai, que seja abençoado, Pai, por Ti, em nome de Jesus. E que essa aliança, Pai, seja eterna, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos entrar na palavra. Eu gostaria que vocês, irmãos, nesse tempo no qual estamos vivendo, que é um tempo festivo, mundano, que é o carnaval, que os irmãos estejam em oração em prol desses que estão cegos espirituais, estão vivendo o prazer da carne. Vamos orar por eles, para que eles possam ter um real e verdadeiro encontro com Jesus. Amém? Sejam em oração, irmãos, durante esses dias.
Amém. Irmãos, eu quero que vocês abrem a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2. O tema da nossa mensagem é andar com aqueles que nos levam a viver o propósito de Deus. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 2, a partir do primeiro verso. Diz assim: Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: Fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhes disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhes perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que o separou.
e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podiam mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Palavra do Senhor. Curve a tua cabeça. Ó Pai querido Deus e amado, nessa noite peço mais uma vez a instrução do Senhor, a direção pelo Teu Espírito Santo, para trazer a Tua mensagem, ó Pai, ao coração da Tua igreja. Peço, Papai, que o Senhor nos alimente espiritualmente. Abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento, Papai, acerca da Tua palavra. Peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nessa noite nos conceda, Pai, graça e sabedoria da parte do Senhor, para que possamos, ó Pai, assimilar o que a Tua mensagem veio para nós nessa noite, em nome de Jesus. Pai, me coloco como servo do Senhor nessa noite, como Teu filho, e quero despir-me do eu de mim mesmo, para que a Tua palavra, Pai, seja enxertada em mim, e que eu possa, Pai, aqui trazer a Tua mensagem de acordo com a Tua vontade, não pela minha vida, Pai, não pelo eu, mas sim pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Que o Senhor me usa, Pai, me toma nessa noite, Pai, para que a Tua igreja seja edificada e alimentada espiritualmente. Pai, assim eu faço essa oração, crendo, Pai, no Teu poder, crendo na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, nós vamos decorrer um pouco na palavra do Senhor, talvez não, nós voltaremos um pouco aí no livro, mas aqui o texto fala de duas personalidades, de duas pessoas, dois personagens que fizeram parte da história de Israel, que é Elias e Eliseu. São duas pessoas no qual tiveram aí a direção do Senhor, tiveram o ensino do Senhor, tiveram a bênção do Senhor em suas vidas. No texto que lemos, podemos observar que Eliseu não se afastou do seu discipulador Elias. Mesmo quando Elias pedia para ele ficar, o Senhor me enviou ao Jordão, o Senhor me enviou ali, o Senhor me enviou aqui, fique. Eliseu, em momento algum, hesitou em deixá-lo ir sozinho. Em nenhum momento, Eliseu quis abandonar o seu discipulador para viver a sua vida particular. Eles andavam juntos, Eliseu aprendeu com Elias acerca de muitas das coisas acerca de Deus, da palavra do Senhor, experiências que ele adquiriu através de andar com o seu discipulador. Não só Eliseu atentando para acompanhar o seu discipulador, ele faz um pedido, e um pedido até ousado, né, irmãos? Vamos falar assim. O pedido que ele faz é para que ele seja o herdeiro do espírito profético. Isso é um pedido até ousado. Se a gente, olhando assim, com os nossos olhos, é um pedido ousado. Pedir para que seja o herdeiro do espírito profético do seu discipulador. Irmãos, mas o que Elias fez para que Eliseu almejasse herdar o seu espírito profético? A gente pode, voltar à história. Eu gostaria que vocês abrissem em 1º livro de Reis, capítulo 17. 1º livro de Reis, capítulo 17, para a gente entender
o que despertou em Eliseu esse desejo? No capítulo 17, no primeiro verso, nós podemos olhar a seguinte ação de Elias. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Irmãos, que ousadia é essa de Elias? Elias tinha uma ousadia. Elias tinha, para ele ter essa ousadia, ele precisava ter o quê? Ele precisava ter intimidade com Deus, ele precisava ter relacionamento com Deus. Ele precisava não só falar com Deus, mas também ouvir o que Deus falava com ele, porque era Deus que dava a instrução. Aí podemos ver que Elias, ele era instrumento, era ferramenta nas mãos do Senhor. Elias recebe a instrução da parte do Senhor, no verso 2 e 3, que diz assim: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Irmãos, Elias atentamente ele recebe uma instrução do Senhor, mas o que chama a atenção é que Elias ele está atento para que o Senhor fala com ele, certo? Irmãos, tudo isso Eliseu vai observando, ele vai vendo que é um homem profético, ele vai vendo que é um homem temente ao Senhor, ele vai vendo que o homem, ele é uma ferramenta nas mãos de Deus, e aquilo vai, as ações que Elias vai realizando, as ações que Deus vai fazendo através da vida de Elias, vai despertando o desejo em quem? Em Eliseu, para que ele possa viver da mesma forma, seguir aqueles passos, ser conduzido por Deus, como Elias era conduzido. No verso 5, Elias obedece ao Senhor. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. No verso 6, ele é sustentado por corvos, certo? Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Irmãos, Deus, ele não só nos usa como um instrumento, mas ele também provê para nós aquilo que nós necessitamos. Se ele nos envia a algum lugar, independente do que seja, independente do que aconteça, independente do cenário que esteja acontecendo naquele determinado lugar, Deus já providenciou para você, quando ele te enviar algo que vai te suprir a tua necessidade. Então, não tinha alimento ali, mas Deus preparou o quê? Corvos para suprir a necessidade dele, matar a fome de Elias. Ali Deus já enviou à beira de um lugar para que ele pudesse matar a sua sede e beber a água do riacho. Nós somos instrumento do Senhor. Eliseu, ele pega essa visão, ele entende isso, ele observa aquele homem a certa distância, ele observa, e ali ele fica. Mas Eliseu também é um homem temente ao Senhor. No verso 8 e 9, Eliseu recebe novamente a instrução do Senhor. Eliseu, obrigado. Elias, obrigado, falei errado, irmãos. No verso 8 e 9, então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Irmãos, independente do lugar, da circunstância, Deus vai suprir a sua necessidade.
embora essa mulher, essa viúva, ela tinha apenas o sustento para ela e para o seu filho e nada mais. Mas Elias, ele está tão atento e com tanta intimidade com Deus, que ele vai, ele obedece. Ele não só para ouvir o que Deus fala com ele, mas ele obedece. Independente do lugar para onde ele está indo. Ele para e obedece a orientação e a ordenança do Senhor. Ele acompanha o que Deus tem para ele. Olha só o que Elias tem para incentivar Eliseu. Elias é sustentado por uma viúva, no verso 10, do 10 ao 16. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ou seja, irmãos, Elias é um instrumento. E por ser um instrumento nas mãos do Senhor, está atento ao que o Senhor fala, está obediente. Não basta você apenas ouvir a voz do Senhor, a direção, a instrução do Senhor, mas você também precisa obedecer. Você precisa também se posicionar para que a palavra dele se cumpra através da sua vida. Seja a seu benefício, mas seja também a benefício de outrem. Deus vai te usar. Deus nos quer como instrumento e ferramenta nas mãos dele. No verso 17 ao 24, Elias recorre ao Senhor em prol da vida do filho da viúva. E o Senhor atende o seu clamor. No verso 17 ao 24. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com que estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade.
Irmãos, podemos então observar o que saía de Elias era proferido por Deus na vida dele. Era preparado por Deus na vida dele. Porque se fosse algo particular, pessoal de Elias, nada aconteceria. Ele poderia deitar sobre o menino, falar, pedir, clamar, nada aconteceria se não fosse pela palavra de Deus, pelo poder de Deus sobre a vida dele. Então Elias era sim um homem de Deus e um instrumento nas mãos do Senhor, para que ele possa cumprir o propósito de Deus na vida, na terra, na vida das pessoas. Então Elias era uma pessoa fundamental, era uma peça fundamental naquele contexto, na vida de Israel. Irmãos, no capítulo 18, não vou ler, mas no capítulo 18, os irmãos depois podem seguir, Elias faz cair fogo do céu. Quando ele chama os profetas de Baal, fala, vocês são profetas mesmo? Vem cá, então, vamos preparar aqui. Vocês vão invocar o Deus de vocês e faça cair fogo. Vai lá, pega os holocaustos, nós vamos preparar aqui o altar. Vamos preparar o altar, vamos colocar os holocaustos aqui em cima. Pode colocar a lenha, coloca a lenha aí. E vocês vão clamar aos deuses de vocês para que desça fogo, para que possa consumir esse holocausto. Para que possa consumir essa oferta. E ali passaram a manhã toda, prepararam, né, o altar, prepararam o ambiente, para que pudesse descer fogo do céu. E ali ser consumido. Eles invocaram, os profetas de Baal invocaram seus deuses, invocaram, e nada aconteceu. Elias, talvez até para provocar, talvez até para, né, tirar um barato, falou, não, agora é minha vez. Pode jogar água na lenha, pode molhar, não, traz mais balde d'água lá, pode molhar a lenha, pode encharcar a lenha com água, pode encharcar. Elias não estava provocando Deus, mas Elias queria provar para os profetas de Baal que ali era um Deus vivo que estava com ele. Ali era um Deus vivo. Não era um Deus de pau, não era um Deus de barro, não era um Deus de pedra, mas sim o próprio Deus, aquele que faz as coisas acontecerem. E ali ele vai, não, já molhou bastante, já encharcou a lenha, beleza. Ele clama ao Senhor, e cai fogo do céu, e aquela oferta é consumida. Então aí a gente pode ver que Deus está agindo na vida de Elias e com Elias. No capítulo 19, Elias foge de Jezabel, porque ela já perseguiu os profetas, né? E pede ao Senhor pela morte, que na verdade ele não queria morrer pelas mãos dela, né? Isso está no verso 3 e 4 do verso 19. Diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Verso 3 e 4. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Então Eliseu, ele chega a um ponto, irmãos, crítico, que ele não quer passar por aquele cenário. Ele também, andando com Deus, tendo direção de Deus, tendo resposta de Deus, um homem usado por Deus, mas mesmo assim ele ainda foi acometido do medo. Quantas vezes nós não passamos por isso na nossa vida? Senhor, mas eu ando contigo, mas eu tenho medo disso, eu ainda tenho medo daquilo. Irmãos, é da natureza humana de ter medo. No verso 5 e 6 do capítulo 19, Elias é sustentado por um anjo. Certo? Versículos 5 e 6.
No versículo 5 e 6, Elias é sustentado por um anjo. Depois se deitou debaixo da árvore. E dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levantem-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quente e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Irmãos, Elias fugiu. Teve medo, fugiu, foi para a caverna, não quis mais estar naquele contexto. Obviamente, da natureza humana, sentir medo. Mas ali, irmãos, Deus, quando Ele tem um propósito na vida da pessoa, Deus não deixa para lá. Deus, Ele sustenta o propósito dEle. É através da minha vida, é através da sua, é através da vida da igreja. Deus, Ele sustenta o propósito dEle. Aí o que Deus faz? Espera aí, não tem nenhum corvo aí, não tem a viúva mais? Eu vou enviar um anjo. Deus envia um anjo para suprir a necessidade dele ali. Coma e beba. Ei, aqui ó, acorda, come e beba. Ele comeu, bebeu, voltou o quê? A dormir. Ele não tinha ainda entendido a mensagem do Senhor. Ele voltou a dormir. Um anjo novamente toca nele e fala: ei, aqui, acorde, coma, beba, levante-se antes, vá. Porque a sua caminhada é longa, a sua jornada é grande. Ou seja, o anjo já está dando a direção para ele. Ei, vai, continua. Por quê? Porque a sua caminhada é longa. Ei, Deus ainda não terminou o propósito. Deus ainda não findou o propósito que Ele tem contigo. Pode, se alimenta, eu quero que você se alimente. Ali o anjo o fortaleceu. Como diz a palavra do Senhor. No verso 7 ao 9, do 7 ao 9, ele fala: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, o anjo voltou, o anjo já tinha ido embora. O anjo voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito... Ou seja, você vai precisar dessa refeição. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Está dando para entender, irmãos? Qual que é o propósito de Deus? A pessoa ele está debaixo do propósito de Deus, ele está atento ao propósito de Deus. Quando acontece alguma situação que ali o impõe medo, ele tende o quê? A fugir, a recuar, a se esconder. É da natureza humana. Elias, ele teve medo. Então ele procurou se ausentar, ele pediu a morte para o Senhor. Pai, eu não quero morrer na mão dessa mulher, não quero. Para mim já deu, eu já vivi o teu propósito, eu já vivi a tua palavra, já vivi coisas maravilhosas contigo. Mas está bom. Mas só que para Deus não terminou. Ainda não estava bom. Deus ainda tinha propósito para se cumprir através de Elias. Nós precisamos olhar, irmãos, para nós e ver qual é o propósito de Deus que Deus tem conosco. Será que nós estamos aqui com uma vida sem propósito? Será que é meramente por viver, eu vou seguir a Cristo, acompanhar o Evangelho aqui, ouvir a mensagem, bacana, tá bom, tá ótimo demais? Não, irmãos, não é isso. O propósito de Deus é muito além. Ele quer ser o Deus na sua vida, mas também Ele quer te usar como instrumento na vida de outras pessoas. Assim como Ele usou Elias. E Elias, ele não só foi usado por Deus como acerca das outras pessoas, como ele também procurou ser o quê? Discipulador de uma pessoa, de Eliseu. Para que ele pudesse suceder o que ele viveu. O Senhor passa na presença de Elias. No verso 11 ao 13 diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então Deus passa ali por Elias. Não é pelo terremoto, não é pelo fogo, não é oh meu Deus. Não é pelo vento, mas ele passa. E Elias sente a presença de Deus ali naquele lugar. Tanto é que ele puxa a capa para esconder o rosto. Vamos lá. Novamente o Senhor instrui Elias a ungir reis. E além de ungir reis, a ungir Eliseu como seu sucessor e como profeta. Vamos ler no verso 15 ao 17. Olha só, irmãos. Do 15 ao 17 diz assim: O Senhor lhe disse: volte pelo caminho onde veio, vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como... Para suceder a você como... Está vendo que o propósito de Deus não tinha terminado na vida de Elias? Como ainda não terminou? Sabe, irmãos, a gente olha e a gente vê o que Deus pode fazer através da nossa vida. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus assim como Elias se posicionou. Em determinados momentos na nossa vida, nós poderemos ser acometidos de algum medo, de receio, às vezes até de desânimo, por causa de situações que acontecem lá fora. Mas o Senhor, Ele, independente do cenário que aconteça, ou das falácias que você ouve, como Eliseu ouviu o servo, indo falar com ele, ó, vai te matar. Independente do que você ouve das pessoas aí fora, ou do que aconteça aí fora, olhe para Jesus. Olhe para aquele que é autor e consumador da sua vida, autor da sua fé. Olhe para Ele e busque nele o propósito que Ele tem para a sua vida. Você não é só uma pessoa usada por Deus, mas é instrumento na vida de outras pessoas. Você é uma pessoa que pode ser bênção na vida de outras. Assim como Elias foi na vida da viúva. Ela tinha apenas aquele sustento, mas Deus, através de Elias, proveu na vida dela. Ele falou, não vai faltar o alimento na sua casa. Pode fazer. E não cessou enquanto a chuva não voltou. Mas vem cá, quem foi que parou a chuva mesmo? Foi o próprio Elias, irmãos, através do poder de Deus. Foi o próprio Elias. Nós podemos observar, irmãos, que se nós estamos atentos ao Senhor e à sua palavra e obediente a Ele, nós temos o favor dEle em nós. Nós temos a palavra dEle sobre a nossa vida. E o propósito dEle vai se cumprindo. O importante é que nós não podemos parar e cruzar os braços ou ficar à mercê da situação. O que acontecer está bom, está ótimo. Não é ficar à mercê da situação. Mas é você se pronunciar diante de Deus e falar, Pai, qual que é o propósito que tem comigo? Eu quero te ouvir. Mas não ficar somente no ouvir a palavra de Deus, mas também viver o que Ele tem falado para você. É você desfrutar das maravilhas que Deus tem.
Ei, as maravilhas são para você, mas elas também são para outras. As pessoas que estão à sua volta, pessoas que dependem de um milagre, de um favor de Deus. E você pode ser essa pessoa, essa ferramenta na vida das outras. Você pode ser aquele que vai levar a cura para um enfermo. Você pode ser aquele que vai ser instrumento na vida da outra para libertar ele de possessões. Mas vem cá, para isso nós precisamos olhar para Deus e nos apegar às pessoas que nos levam a viver o propósito de Deus. São pessoas que estão sendo ferramentas, são pessoas que estão sendo instrumento nas mãos de Deus. Aí as pessoas falam, hoje não tem mais profeta, irmão, vem cá, Deus não mudou. Deus não mudou. Eu vou falar para vocês aqui algo que às vezes acontece. Vem aquela chuva forte, aquela tempestade, aquela ventania que há pouco tempo chegou a destelhar casas aí, muita gente sabe, chegou a destelhar casa, caiu muro, caiu árvores, caiu isso, aquilo. Lembra, irmãos? Quando vem uma ventania dessa, você pode profetizar. Eu já profetizei. Senhor, repreenda o vento forte. Repreenda, Pai, a tempestade. Não deixa que venha estragar lares. Não deixa que essa ventania ou essa chuva venha causar danos à vida das famílias. Nós temos a palavra de Deus. Nós podemos usá-la. Porque nós não somos somente ouvintes, mas também obedientes ao Senhor. Assim Elias também era. Ele profetizava e acontecia. Mas por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele não só falava com Deus, mas ele ouvia. E não só ouvia Deus, mas também ele obedecia. Hoje em dia as pessoas elas falam com Deus, mas não ouvem. E quando ouvem, não querem obedecer. Aí querem o favor do Senhor. Como que elas receberão se elas não estão aptas para obedecer, se elas ainda não pararam para obedecer a ordenança do Senhor? Nós precisamos disso. Nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos nos posicionar diante dele. E deixar com que ele tenha um propósito na nossa vida. E que nós levamos esse propósito adiante. No verso 19 a 20, aí a gente já finaliza aqui as referências bíblicas. Elias lança a capa sobre Eliseu. Diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Irmãos, ali, naquele momento, ele lança a capa sobre a vida de Eliseu. Ele está lançando o que ele tem sobre a vida de Eliseu. E Eliseu, ele entende, ele pega essa mensagem. E ele fala no verso 21, diz assim: Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando o seu auxiliar, tornando o seu discípulo. Irmãos, olhando para a história de Elias,
podemos ver que era um homem temente ao Senhor, é um homem que tinha intimidade e relacionamento com Deus, era um homem que obedecia. Eliseu, ele olha e vê essa personalidade em Elias. E quando Elias o chama, ele larga os seus afazeres, larga as suas tarefas, para poder andar com Eliseu, com aquele que vai levá-lo para viver o propósito de Deus. Tanto é que lá no segundo livro de Reis, no capítulo 2, ele pede pelo espírito profético de Elias. Sabendo que Elias já iria partir, ele pede o espírito profético. Mas o que despertou em Eliseu, foi justamente ele ser um homem temente ao Senhor, mas também usado por Deus. Foi um homem que teve uma vida pautada no Senhor, que teve uma vida de propósito, e que Deus cumpriu o propósito que ele tinha através da vida de Elias. Tanto é que ele ungiu reis, mas também ungiu Elias como seu sucessor, como profeta. Agora podemos entender o porquê de Eliseu não se apartar de Elias, seu discipulador. Elias era para ele um mestre, e que tinha não só intimidade com o Senhor, como também respostas e instruções para seguir adiante e operar milagres. O que Eliseu almejava não era apenas o espírito profético de Elias, mas a intimidade que ele teve com o Senhor, a ponto dele orar e ser atendido. Não, ele não procurou usurpar o lugar de Elias. O que ele queria era praticar as mesmas obras. Aquilo incitou Eliseu a viver o mesmo processo, a andar segundo Eliseu, as obras que Eliseu realizara. Ele também almejava fazer. Elias levava Eliseu a ter as mesmas experiências. Despertava em Eliseu o desejo de viver sob as palavras do Senhor. Não despreze aquele que te leva para Deus. Não o rejeite, pois essas pessoas, sejam elas seu líder, seu pastor ou até mesmo um amigo, pois elas estão sendo instrumentos nas mãos de Deus para te levá-lo à intimidade com Deus e andar segundo a sua vontade. Está vendo? Nós precisamos nos apegar justamente àqueles que nos levam para Deus, que nos levam a viver o propósito de Deus. Hoje em dia, irmãos, não fazemos muita menção com isso. As pessoas falam para a gente, procuram nos instruir. Às vezes as pessoas nos levam a ter uma experiência, mas ainda não. Agora, falando na época no qual nós estamos vivendo, o contexto que nós estamos vivendo, as pessoas hoje elas são chamadas para ir para uma festividade mundana, ela vai. As pessoas são convidadas para fazer aquilo que é ilícito, elas servem. Mas quando ela é chamada para viver o propósito de Deus, muitas das vezes esse chamado é negado. Infelizmente é uma realidade atual. Hoje, irmãos, é muito difícil a gente conseguir trazer alguém que está preso, está num cativeiro mundano, para viver o propósito de Deus. Mas, só que nós, como servos e como filhos, nós que somos ferramentas e instrumento nas mãos do Senhor, nós não podemos olhar para as dificuldades ou para os obstáculos. Se formos olhar, os obstáculos também estavam diante de Elias. Se formos observar,
As dificuldades também estavam ali com ele, ali lado a lado. Só que ele não parou a circunstância. Ele ousou ser usado por Deus. Ele deixou ser usado por Deus. E isso que nós precisamos resgatar para nós. Né? Nos apegar a pessoas que nos levam para Deus verdadeiramente. Porque para o mundo, para o erro, para o pecado, já tem gente demais fazendo. E outra, nós não trabalhamos para o reino das trevas. Nós trabalhamos para o reino dos céus. E se trabalhamos para o reino dos céus, nós procuramos levar as pessoas para o reino dos céus. E não ceder aqueles chamados, aqueles convites, talvez, né? Entendo. Chamativos para viver alguma coisa lá fora. E não ceder a esses convites. Mas nos posicionar mesmo diante de Deus. O que despertou em Eliseu foi essa intimidade. Foi esse relacionamento que Elias tinha com Deus. E ele fez um pedido ousado que Elias respondeu: não, esse pedido é difícil, mas o que Eliseu fala o que Elias fala com Eliseu? Mas se você me ver subir, você terá o seu pedido atendido. O que Elias queria com isso? Que ele permanecesse com ele até o fim. Até o fim. Se você me ver subir, seu pedido será atendido. Ou seja, Elias já sabia que ele não ia abandonar. Ele rejeitou 3 vezes ficar. Quando Elias falou: não fica aqui porque Deus me enviou, Jordão, fica aqui porque Deus me enviou em tal lugar, fica aqui. Eliseu rejeitou. Não, eu juro pelo Senhor e pela tua vida que eu irei contigo. Elias sabia. Só que Elias queria o quê? A obediência dele. Já que ele não me obedeceu quando eu mandei ficar, né? Eu quero ver se ele vai ser obediente quando eu mandar. Eliseu fala: não, se você me ver subir, você terá o seu pedido atendido. E Eliseu, por mais que prontamente, atento ao seu discipulador. Atento a ele. Quando ele sobe, a capa dele cai, Eliseu vai, desce, se curva, pega a capa e leva. Quando aí ele quer fazer prova, né? Aí eu quero ver se agora. Ele falou que se eu ver se ele subir, que eu ia ter o meu pedido atendido, né? Eu quero ver se esse espírito profético que era dele se passou para mim. Ele vai, pega a capa, chega lá no Rio Jordão, lá, tá aquele enroladinho, bate. Acho que no Rio ele atravessa. Tá dando para entender? Irmãos, são pessoas que querem nos levar para ter um conhecimento e experiências com Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nos posicionar quando Deus fala, parar para ouvi-lo, mas também obedecer aquilo que Ele tem falado. Quantas vezes Deus tem falado contigo? Você quer ver uma coisa que acontece com frequência? Embora às vezes nós obedecemos, às vezes não obedecemos, quando Deus nos acorda de madrugada. Lá, algumas vezes obedecemos, levantamos, ajoelhamos e oramos. Lá outras vezes o sono está demais, o corpo está cansado demais, não levantamos. E aí, Deus tem falado contigo? Deus tem te despertado? Qual que é a sua posição diante de Deus? Será que você não está somente ouvindo Deus? Será que você não está apenas conversando com Deus? Qual que é a sua posição? A sua posição é de falar, ouvir e obedecer? A nossa posição está sendo essa? Falar com Deus, parar para ouvi-lo, obedecer e fazer aquilo que Ele nos ordena? Esse é o propósito de Deus. E o propósito de Deus é nos enviar.
E o que Deus fez? Vai, unja Eliseu como seu sucessor, como profeta. E ali, Eliseu, numa outra hora, uma outra oportunidade, nós podemos trazer as ações que Eliseu realizara. Mais para frente aí tem as obras que Eliseu realizou. Ele também foi um instrumento nas mãos de Deus. E é isso que nós precisamos agora nos apoiar de quem nos traz conhecimento. De apoiar daqueles que querem que nós tenhamos experiências. Assim como Elias procurou incentivar Eliseu a viver experiências. A obedecer, a andar segundo a lei de Deus. Para viver segundo o propósito de Deus. Essas são as ações de Deus para a nossa vida. Nós precisamos agora nos posicionar. Nos posicionar com Deus. Para que Ele possa operar na nossa vida. Para que Ele possa realizar a sua obra na nossa vida e através da nossa vida. Porque a obra de Deus ela é ilimitada. A obra de Deus não se limita apenas no trabalhar em nós, mas também trabalhar na vida de outros. Aqueles que estão à nossa volta. Vamos ser instrumento de Deus? Vamos viver o propósito de Deus na nossa vida? Vamos parar para ouvi-lo? Mas também vamos obedecer ao que Ele tem falado. Vamos alcançar de Deus as promessas, o propósito. Se Deus nos levar a um lugar ermo, a um lugar de fome, a isso, a aquilo, irmãos, não se preocupe. Assim como Eliseu foi sustentado pelo povo, pela viúva e até mesmo pelo anjo, nós seremos também. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus não finda. Quando ele recolhe Elias, ele já deixou um sucessor, para que o propósito dele dê continuidade. Eu e você somos a continuidade dos profetas antigos. Eu e você, nós temos a palavra de Jesus. Eu e você, nós temos as orientações. Eu e você, nós temos as instruções para viver uma vida abundante e no propósito de Deus. Vamos segui-lo. Vamos caminhar para que Deus suceda o seu favor em nossa vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Pai, aprendemos com a Tua palavra, Senhor, e o Teu Espírito, que precisamos nos apoiar naqueles que nos levam a ter vida com o Senhor, experiência. Pessoas que vão nos instruir acerca da Tua palavra. E peço, papai, para que o Senhor nos dê essa direção, discernimento, para que possamos ouvir, Pai, o Senhor, para que possamos viver o Teu propósito na nossa vida e através da nossa vida. E que possamos realizar obras maravilhosas, Pai, na vida do nosso próximo, pelo Teu poder, pela ação do Senhor. Queremos nos posicionar, papai, como filhos, como servos, como instrumento nas Tuas mãos, para poder ajudar aqueles que necessitam de ajuda, fortalecer aqueles que estão fracos e até desanimados, para que eles possam seguir adiante, caminhar a jornada e serem também instrumento nas Tuas mãos. Ah, Senhor, nos move para isso.
nos molde para isso, nos capacite para isso. Que venhamos a despertar nas pessoas o desejo, o interesse de viver o teu propósito, de andar segundo a tua vontade. Que venhamos a despertar, papai, nas pessoas a vontade, Pai, de te servir em espírito e em verdade. E que essas pessoas venham se apoiar naqueles que verdadeiramente são idôneos e que vivem a tua palavra. E que andam segundo a tua vontade. Ó Pai, nós te pedimos, assim como Eliseu pediu o espírito profético de Elias, nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos dê do teu espírito, para que possamos realizar, para que venhamos a realizar as obras do Senhor. Na vida, Pai, da nossa sociedade, na vida do nosso próximo, em nome de Jesus. Nos ensine, Senhor, a nos posicionar diante de Ti, Pai, e acatar o que o Senhor nos fala. Que venhamos a aprender contigo, Pai, acerca de obediência, acerca de ações e realizações. Que o Senhor nos dê, Pai, capacidade para viver o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos aprender contigo, Pai, todas as vezes que o Senhor nos falar. Mas te pedimos, Pai, que não retenhas de nós, Pai. Não nos prive da tua palavra, da tua verdade. Mas que o Senhor sempre nos oriente, nos instrui, Senhor, e nos direcione. Nos leva, Senhor, a viver o teu propósito. Nos leva, Senhor, a viver o teu chamado, em nome de Jesus. Que possamos nos portar de maneira, Pai, que vai lhe agradar. Venhamos a nos portar, Senhor, de forma que chamará a tua atenção, para que possamos ter o teu favor, Pai, em nossa vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu quero aqui já lhe agradecer pela tua mensagem. Agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela tua instrução. Continue, Pai, a nos dar direção, a nos alimentar e a nos instruir. Continue, Pai, a nos usar como instrumento em tuas mãos na vida de outras pessoas. Eu te peço, papai, para que o Senhor nos conceda, Pai, a tua bênção, em nome de Jesus. Oramos, papai, e te agradecemos, em nome de Jesus, pela tua palavra, pela tua verdade. E peço, Pai, que o Senhor fique conosco, Pai, mais essa semana. Nos dê, Senhor, uma semana de vitória, nos dê, Senhor, uma semana abençoada, Pai. E que a tua proteção seja, Pai, com cada um de nós, em todo o tempo. Que a bênção de Deus Pai, o Espírito Santo Consolador, esteja em cada um de nós, hoje e todo sempre. E todos digam amém. Que Deus os abençoe e tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Lembrando aí, irmãos, não esqueçam de orar no requisito do momento no qual nós estamos vivendo, dessa festa mundana. Tá bom? Vamos orar por essas pessoas que estão travadas aí, que estão cegas espiritualmente, vivendo, né, essas festas aí que só levam à perdição. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, tenham uma semana de vitória em nome de Jesus.